Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos atualmente estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Bom, nós vamos iniciar o capítulo 10 hoje. E, claro, terminamos o capítulo 9 no programa passado, com mais uns detalhes sobre a conversa da situação do diálogo entre os médios falidos. Né? No último caso, nós lemos a história do diálogo da Benita com do esposo da Adélia. Da Adélia, do esposo da Adélia. Que não tem nome. Que não tem nome, esposo o inominável. Foram vários diálogos, algumas conversas e muito interessantes para o nosso aprendizado. E continuando agora, vamos ver a experiência de Joel, capítulo 10. Afastando-os para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Eu gostei do termo velhote. Olha lá. Está aqui, está escrito. Um velhote de fisionomia simpática. Tá certo. E só lembrando essa questão da fisionomia do espírito, é um detalhe que a gente anotou aqui para falar. Porque o espírito aqui está com a aparência de um velhinho, né? Chama de velhote, que é a mesma coisa de velhinho, e mais simpático. Então, a questão da aparência do espírito, ela tem tudo a ver, quer dizer, com como ele está, o comportamento íntimo dele. A gente, vez por outra aqui nos programas, nós damos o exemplo do livro que está no livro Libertação, em que o André Luiz, lá na saga do livro, está frequentando uma casa com alguns espíritos ajudando, numa casa que tem um médico casado e a esposa dele é muito bonita. O André Luiz descreve a beleza dela. Em outros livros eu não lembro de descrever assim, a beleza de uma mulher assim como ele descreve. Propositalmente, porque quando ela vai dormir e ela dormindo, o perispírito desloca do corpo, né? Normalmente como acontece com todos nós, quando o perispírito dela sai do corpo, ele vê uma bruxa, palavras dele, ele vê uma bruxa totalmente diferente da beleza física que ela apresenta. Então, é como ela é por dentro, como é o sentimento, como é que ela está intimamente. E aqui no caso, o que vai ser o Joel, é um velhote de fisionomia simpática, né? Então, já está um pouco mais equilibrado, vamos dizer assim. É o que ele é mesmo, né? Ele é simpático. Ele não está muito equilibrado, não quero dar spoiler, pouco mais, mas né? Ele está menos desequilibrado. Aliás, eu acho que ele é um dos mais desequilibrados aqui. Vamos ver por quê. Porque os grandes atormentados, mais um pouquinho estender esse raciocínio da fisionomia, eles ficam, o tormento íntimo às vezes é tão grande que eles perdem a forma. E a gente chama isso os espíritos chamam isso de ovoides, pela forma. Está lá também no livro Libertação, muito bem descrito, né? Então perdem a forma. É como a gente viu uma pessoa aqui altamente depressiva, né? Aconteceu alguma coisa na vida, alguma coisa que a pessoa estava bem, e de repente ela está numa depressão crescente, constante e crescente. Ela perde a fisionomia dela, muda, ela perde aquela forma de beleza, de alegria. A maioria de nós já viu isso, né? Já presenciou, conviveu com alguém assim. Então, mas é isso. Só que o nosso corpo rígido, ele não dá a transformação real, né, do que é. Ele dá uma transformação, a aparência muda, mas não dá uma transformação real. Mas o perispírito não, ele é um material plástico, elástico, a metamorfose dele é muito mais intensa. Então, às vezes, perde até a forma natural. E aí, sem forma, os espíritos chamam lá no livro Libertação de ovoides. Mas continuando, então. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso.
o interpelado teve uma expressão melancólica e informou: graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro, no auxílio e estou mais forte. Então ele está falando aqui de passes, né? Ele está recebendo aplicações magnéticas. Aí a gente para aqui. No auxílio aqui é o Ministério do Auxílio. Isso, Ministério do Auxílio. Onde tem os gabinetes que ele fala aqui do gabinete de socorro. Mas lá também tem os gabinetes que preparam os espíritos para reencarnações, onde há os institutos das reencarnações, né, que preparam para a nova oportunidade de receber um corpo na Terra. É nesse instituto, é nesse ministério, o Ministério do Auxílio. Do Auxílio, né? Então, e repare o detalhe que ele está indo todo dia, né? Então a necessidade dele é grande, o desequilíbrio dele também é grande. Todo dia ele está indo, apesar da fisionomia simpática. Se ele está indo todo dia, a fisionomia já é uma fisionomia simpática, é porque ele está tendo melhoras, ele está se esforçando nisso. E trazendo isso para nós encarnados, é aquela situação da necessidade que temos muitas das vezes de tomar o nosso passe, do esforço que a gente faz da melhora íntima, não é? E a gente, como ele está indo aqui no gabinete de socorro, no Ministério do Auxílio, como a Teresa lembrou, nós, enquanto encarnados, o lugar ideal para a gente tomar o passe é na casa espírita, é na casa religiosa, onde estão ali concentrados todos os equipamentos, a aparelhagem que os espíritos utilizam para o nosso auxílio magnético. O que nós fazemos na casa espírita, mais especificamente falando, é estender as nossas mãos e ter a nossa boa vontade em ajudar, exercitando o nosso pensamento no bem no momento ali, na oração. Porque o auxílio real, quem dá, a verdadeiro passe, quem utiliza as aparelhagens são os espíritos. Eles é que comandam, eles é que realizam o verdadeiro trabalho. Isso está muito bem exemplificado no livro Missionários da Luz. Tem um capítulo especial sobre isso e alguns outros também. Então, continuando. Aí perguntaram a ele assim: cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e quando surgem não me afligem o coração com tanta intensidade. Então não há melhora imediata. Mas um detalhe que a gente anotou aqui: não há melhora imediata. Cada caso é um caso. Ele está dizendo aqui, olha, as vertigens estão mais espaçadas, não estão constantemente frequentes como eram, né? E quando aparece, não aflige o coração, quer dizer, o sentimento com tanta intensidade. Então ele já está melhorando. É com certeza aliado esse espaço ao interesse dele, da melhora dele. Porque senão não há resultado. Né? Os outros médiuns que nós vimos até agora, né, aquelas 3 senhoras e o Otávio e o Acelino, quer dizer, já são 5 médiuns que a gente viu, né? Eles não estavam com consequências a nível perispiritual, vamos dizer assim. Eles estavam com as dificuldades morais, né, abaladas, eles tinham lá, né, o remorso, a tristeza, mas o nosso companheiro aqui, para ele foi algo mais profundo, porque a gente vai ver, ele mexeu com energias mais profundas. Então ele não está tendo só uma consequência moral negativa, ele está tendo uma consequência a nível de perispírito. Ele está precisando, ele está tendo vertigens, vamos dizer assim, as sensações físicas ele está sentindo. Lógico, ele não tem o corpo de carne, mas ele tem o corpo perispiritual. Então, o erro dele foi tanto que passou para o perispírito, né? Ele usou de maneira tão equivocada as energias psíquicas que acabou, vamos dizer assim, o verbo destrambelhar. Ele destrambelhou o próprio perispírito. Por isso ele tem que ir lá no gabinete de socorro todo dia tomar passe, lá no Ministério do Auxílio. Lembrando que essa conversa aqui, ela está acontecendo, não é,
no livro, no Centro de Mensageiros, que fica no Ministério da Comunicação. Essa conversa, a palestra que aconteceu no ministério. Onde ele está sendo tratado é outro ministério, né? E ele tem que ir lá diariamente, que é o Ministério do Auxílio. E especificamente em gabinetes de socorro. Então, são lugares, novamente, isso é muito importante, são lugares preparados para isso, não é? Quando você tem... Fazendo uma analogia, quando você tem um acidente, uma doença, a pessoa é levada a um parto, por exemplo. Qual o lugar ideal para fazer um parto? No hospital, no centro cirúrgico, na maternidade. Mas se não for possível, faz. Outro dia, aqui no Rio de Janeiro, na Ponte Rio-Niterói, nasceu um menino, uma criança. Graças a Deus, tudo certo. Na Ponte Rio-Niterói. Mas o ideal não é aí, o certo não é aí. Então, o que a gente está dizendo com isso? O que os espíritos dizem para nós? Se você está precisando de tomar seu passe, está necessitado, está se sentindo necessitado, vá à casa espírita. Ah, mas tem o passe à distância. Se você não pode ir, você está impedido de levantar da cama e caminhar, tudo bem. Os espíritos vão entender isso, né? Mas se você pode caminhar, ou alguém pode levá-lo, seja até uma questão um pouco sacrificial, que vá à casa espírita. Até o esforço vai ajudar na cura, porque lá tem o maquinário ideal, lá tem todo o ambiente necessário, né? Como é aqui. Já. Então, continuando mais um pouquinho. Parágrafo 7. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo. Só para lembrar que o Vicente, você vai falar que é o Vicente, só para lembrar, porque a gente já está lendo há tanto tempo, o Vicente é aquele médico que vai ser companheiro do André Luiz na turma do Aniceto, que é o mentor desse livro, que é aquele que orienta a grupos específicos de desencarnados para vir ajudar aqui na Terra. Então, o Vicente é o companheiro do André Luiz aqui nesse livro, né? Cujo mentor é o Aniceto, é só para lembrar. Isso. E ele que está apresentando todo mundo. Ele é mais antigo. Mais antigo. O André Luiz é novato. Olha aqui, André Luiz, mais um aqui que faliu. André Luiz, outro aqui. Beleza, beleza. Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos estar lá nesse vídeo. Esse aqui, Marco, esse é o Marco Antônio, que faliu de novo. É, isso mesmo. Continuando aqui. Joel. E disse sorrindo, Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. O Vicente já sabe, mas a título de instrução para o André Luiz, ele quer que o Joel, e para nós, né, ele quer que o Joel reconte a sua história, até porque quando a gente bota para fora, vai falando, é como se a gente fosse diluindo um peso que a gente carrega. Uma catarse, né? O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou melancólico sorriso e falou: fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. Esse aqui, pelo menos, não botou culpa em ninguém. Isso que eu ia falar, muito interessante. A gente, no livro Boa Nova, livro Boa Nova ditado por o espírito Humberto de Campos e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro é sensacional. Humberto de Campos, esse espírito, teve acesso, com a permissão de espíritos superiores, é claro, teve acesso a arquivos da história de Jesus, da vida de Jesus, quando ele esteve aqui entre nós encarnado. Coisas que a gente não sabia do Evangelho, detalhes que a gente não conhecia. Claro que a gente conhecia, por exemplo, o encontro de Jesus com Zaqueu. A gente sabe lá um trecho do Evangelho. Mas, por exemplo, o capítulo lá sobre Zaqueu é muito bonito, é lindo, porque são detalhes daquela ida do encontro e da ida de Jesus à casa de Zaqueu. Então, exemplo, e outros exemplos. É sensacional, o livro Boa Nova. Mas no capítulo 26 desse livro, Boa Nova, Pedro, com remorso, depois da crucificação, Pedro com remorso por ter negado, fica com remorso por ter negado Jesus 3 vezes. Né? A negação de Pedro é um grande exemplo para todos nós da nossa fraqueza, do nosso medo, da nossa covardia. E ele
Foi tudo isso ali quando negou o amigo, né? Assim, você dizer que não conhece para você não se comprometer e o amigo está sendo preso injustamente. Se põe numa situação dessa, né? Como é que fica? Né? A gente acha um absurdo, mas foi o que Pedro fez. Só que tem um detalhe, ele se redimiu, porque ele reconheceu o erro, caiu em si, chorou muito e se redimiu. E a vida toda, o resto da encarnação, ele ficou com isso na consciência. Isso é muito bem explicado, dito também no livro Paulo Estevão. Né? Mas o que interessa para nós aqui, que o Joel está falando, é que ele foi fraco demais. E aí Jesus consola Pedro, porque isso é uma traição. Você negar um amigo é uma traição. A gente só fala da traição de Judas, mas teve a traição de Pedro também. Aí Jesus o consola, foi traído e o consola. Fala assim: Pedro, o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. Palavra de Jesus está lá no livro Boa Nova. Então, a nossa fragilidade, na maioria de nós, é muito maior do que a nossa perversidade. É claro que pela nossa fragilidade a gente comete a perversidade, né? Mas a nossa fragilidade em enfrentar os problemas, em enfrentar a nós mesmos, o sentido do que Jesus está falando para Pedro é esse, é enfrentar os nossos problemas, nós nos enfrentamos, porque o maior problema nosso somos nós, né? É o nosso medo. Mas graças a Deus o Joel já tem consciência de que Deus não dá fardo maior do que a gente possa carregar, porque senão Deus seria injusto, porque se ele vai me dar uma prova que ele já sabe que eu vou falir, né? É assim, vai me proporcionar uma experiência na Terra que eu vou falir, que vai ser além do que eu posso suportar, aí ele deixa de ser justo. Então aí já não é mais Deus, não é Pai. Mas então o nosso amigo aqui, o Joel, ele já tem consciência que ele é que não soube cumprir com a tarefa. Ele talvez tenha tido medo, não tenha tido uma resiliência, né, de saber lidar, porque infelizmente as pessoas hoje em dia, muitas pessoas têm essa vontade, gostaria tanto de ter a mediunidade de tarefa, mas infelizmente na nossa posição evolutiva aqui na Terra, os médios ostensivos, eles não vão ter contato só com os espíritos de luz, não é? Eles vão ter contato muito mais com espíritos sofredores, desequilibrados, perversos. Então, as pessoas realmente que têm esse pensamento é porque não estudaram profundamente o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o evangelho, não leram as obras de André Luiz, porque quem se deu a essa experiência do estudo, da leitura, vai ver que a mediunidade com Jesus aqui na Terra é quase que sacrificial, mas ninguém, né, repetindo, veio, né, com um fardo maior que poderia suportar. Então, nesse ponto, o nosso amigo Joel, diferente lá do marido da como era o nome da moça mesmo? Esqueci o nome dela. A Benita? Isso. A Benita não, é a Adélia. Adélia. Ao contrário da nossa amiga Adélia, da nossa amiga Adélia não, do esposo da dona Adélia, ele está consciente que ele foi fraco. Ele não conseguiu levar a termo a tarefa que ele tinha, né, das lutas que ele tinha, né? E aí ele, como se diz, ele acabou, como ele mesmo diz, fracassando, né? Bom, vai ler mais um pouquinho? Mais um pouquinho, né? Vamos ler mais um pouquinho. O que mais me impressiona, parágrafo 11. Que eu me perdi. Não, achei. Fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Então, vamos dar uma paradinha aqui. A moléstia o acompanhou e persiste a moléstia dele. Diferente dos outros, foi aquilo que eu comentei, dos né? outros. Os outros não levaram. A moléstia o acompanha. Isso também a gente pode lembrar de um caso muito interessante que a gente já colocou aqui anteriormente, mas é bom relembrar.
Divaldo Pereira Franco nos relata que no início da sua tarefa mediúnica, mais especificamente, ele ainda estava meio que titubeando, católico que era, praticante, fervoroso, levava a sério a religiosidade. Mas a mediunidade veio com ele e a missão veio, né? E aparece para ele um espírito com as marcas no perispírito, várias manchas escuras no perispírito. E ele orando para orando para não ver mais espírito, que ele não queria mais ver aquilo. O sacerdote aconselhava a rezar muito, para aquilo era coisa do demônio e tal. E o espírito, quando ele mais orava, mais o espírito aparecia. E o espírito aparece para ele e fala assim: meu Deus, eu rezando aqui, me aparece um espírito obsessor. Ele já sabia isso, ele já mais ou menos sabia dessa coisa. E ele, por quê? Ele falou isso porque ele via as manchas escuras no perispírito. Quando ele acaba de falar isso, as manchas começam a brilhar. Brilhar com a tal intensidade que ele fala assim: meu Deus, agora é um anjo que aparece. Meu filho, o espírito fala com ele, pelo pensamento, é claro. Eu não sou nem obsessor nem anjo, eu sou teu irmão. Meu nome é Jesus Gonçalves. E o Jesus Gonçalves foi Alarico Visigodo. Quem quiser saber, vai lá na internet e vai saber quem foi Alarico Visigodo. E ele trouxe as marcas do perispírito das várias etapas em que ele foi ranceriano, leproso, resgatando o seu passado de guerreiro. Então as marcas, elas vêm no nosso perispírito do nosso comportamento. Ele é o nosso antigo, quem é da época, mata-borrão. Ele copia. Foi fundo no bagulho. Foi longe. Foi no outro século. Foi no outro século, quase o retrasado. No século passado. Ele copia as nossas mazelas e deixa a cópia ali marcada. Só que no caso dele, dessa história que eu estou contando, brilhou porque ele resgatou. Ele resgatou no sofrimento resignadamente, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então essas marcas vão continuar conosco, né? Livro Voltei, Irmão Jacó, espírito desencarnado, grande trabalhador no movimento espírita, pessoa muito boa, ajudou muita gente, mas o perispírito dele não brilhava, porque o comportamento íntimo que ele teve aqui não proporcionou a ele a brilhar. Então o nosso íntimo, o nosso comportamento está todo registrado no perispírito. Por isso é que ele está dizendo aqui que a moléstia o acompanha até aí e ainda persiste, porque ele está em vias de... Então, como o André Luiz relata anteriormente, convalescência, ele está melhorando aos poucos. Não é? Então vamos resumir assim: o nosso amigo Joel, ele, enquanto no corpo de carne, a mente espiritual, né, a mente que vem antes do perispírito, a mente ficou enferma, adoeceu. Ele se desequilibrou, a gente vai ver o motivo. E como o Marco colocou, aí passou para o perispírito e para o corpo. Só que o corpo, na desencarnação, acaba, né? O nosso corpo material. O perispírito continua. Então ele levou esse desequilíbrio para nosso lar. Né? Ele, com certeza, antes de chegar ao nosso lar, ele passou por regiões sombrias, né? Pelos umbrais da vida. Só depois é que ele conseguiu ser ajudado. Mas nós estamos chegando ao final do programa e no próximo programa eu vou fazer um comentário acerca desse problema aqui, das alucinações que chegam com a gente no mundo espiritual. Mas isso, cenas do próximo programa, não é? Vamos nos despedir de todos, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 10. Iniciamos o capítulo 10, cujo título é A Experiência de Joel. Deus abençoe a todos. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Que Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.